Olá pessoal, eu sou Cris Amaral do Compliance Raiz e vim conversar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre um tema muito comum em todas as carreiras, que é como obter apoio da alta administração. Então, se você é de compliance ou se você é de uma outra área e quer saber algumas dicas aí de como facilitar a obtenção de apoio da alta administração para o teu projeto, para uma proposta sua, fica aí que eu tenho alguns insights bons para você. Bem, todo o material que você encontra por aí, seja um vídeo, um curso, um e-book relacionado ao tema de compliance, você vai sempre ver que um dos pilares do programa de compliance é obter apoio da alta administração. Você vai ler também que o compliance tem que ter uma estrutura compatível com o tamanho, porte e complexidade do negócio da empresa, o que também é uma verdade. Mas exatamente o que é obter o apoio da alta administração? E isso não serve só para compliance, né? Obter apoio da alta administração não serve só para o compliance, serve para qualquer área aí, para obtenção de apoio para um projeto, para aquisição de um sistema, para aumentar recursos humanos, enfim. Então o que eu tenho para falar aqui vai ser útil para qualquer profissional. Mas para falar como obter apoio, seja da alta administração ou seja de alguma outra área parceira sua, eu vou falar sobre uma coisa antes. O maior erro de quem entra num debate na tentativa de convencer alguém é se munir de argumentos com o seu ponto de vista. É expor um problema e propor uma solução sob a sua ótica, né? Sobre argumentos que são importantes para você. E aí muitas das vezes o insucesso está exatamente na forma como você conduz isso. Porque vamos parar para pensar, qual é a maneira mais fácil de eu te convencer? É criar uma narrativa com base naquilo que eu acredito sob o meu ponto de vista, com os meus argumentos, ou eu tentar ver a coisa sob a tua ótica? Vamos fazer uma analogia aqui que vai ser simples da gente entender. Imagina você, pai ou mãe, você tem uma filha adolescente. E aí a tua filha entra naquela fase de 15 anos, aquele inferno que é uma festa de 15 anos a cada final de semana. Quando chegar na segunda semana de festa, ela vai enlouquecer e vai encher tua cabeça porque ela não tem mais roupa para ir. E aí ela vai dizer que não tem, que as roupas que ela tem são repetidas, que todo mundo já conhece, que não são apropriadas para ir no evento, enfim. E aí nada disso vai te afetar. Por quê? Como você é a provedora de recursos daquela casa, você vê as coisas sob um outro olhar. Você vai fazer todo um cálculo financeiro em cima daquela solução que ela está propondo. A solução que ela está propondo qual é? Comprar novas roupas. Só que como você tem outras preocupações, você tem uma preocupação financeira ali por trás, você não vai pensar só nessa solução. Você vai ver se realmente aquela é a única solução possível. E aí o que você faz? O processo natural. Você vai até o guarda-roupa com a sua filha e você rapidamente ali pega 2, 3 peças e monta looks novos para ela e você derruba de uma vez só o argumento que ela acabou de te dar de que precisa comprar roupas novas. Ou seja, de uma maneira muito simples, você com outro ponto de vista, você derrubou o argumento dela. E isso não significa que você não se preocupa com ela ou que você não queira agradar. É só uma questão de ponto de vista. Você tem um ponto de vista de que ali existe uma outra solução que não só comprar mais roupas. É só isso. Tá bom, mas por que eu tô dando esse exemplo para falar do apoio da alta administração numa empresa? Bem, vamos lá. O tamanho do apoio que a alta administração em geral vai ter vai ser diretamente proporcional ao tamanho de resultado e de trabalho que ela apresenta. Então, quando a gente fala que o compliance tem que ter uma estrutura compatível com o porte e a complexidade do negócio da empresa, quem entende de compliance é você. Então é você que tem que vender para a alta administração o tamanho dessa complexidade. Porque quem conhece o tamanho dessa complexidade, do tamanho do arcabouço regulatório, da quantidade de leis que aquela empresa precisa cumprir, é você. E a demonstração dessa complexidade para a obtenção desse apoio, ela tem que ser feita sob a ótica da alta administração e não sob a sua ótica. Para você vai estar muito claro que você precisa daquilo ali. Mas o que convence a alta administração? Qual é a maior preocupação da alta administração? Então, pessoal, o que a gente precisa ter em mente é de que quando a gente vai apresentar uma proposta de trabalho para obter apoio da alta administração, o erro mais comum que a gente vê por aí é o gestor da área apresentar uma proposta bem enxuta dentro do que ele consegue entregar com a estrutura que ele tem. E aí, quando você faz isso, quando você faz uma proposta de trabalho para aquele semestre, para aquele trimestre, para aquele ano, mediana, né, sem alcançar todo o potencial que você gostaria, você acaba incorrendo em 2 problemas. Os teus ouvintes vão saber o que você vai fazer, mas eles nunca vão ter a noção do que você poderia fazer se você tivesse mais recursos. Ou 2, o pouco que você apresentou pode ser suficiente para a alta administração, porque como ela não tem a noção do quanto mais você poderia fazer, talvez aquilo que você apresentou possa ser suficiente. Então eu tenho 2 opções: apresentar o que eu consigo fazer com a estrutura que eu tenho, ou apresentar
apresentar tudo que eu gostaria de fazer, tudo que eu planejei fazer, e em algum momento, quando todos estivessem ali com os olhos brilhando, com todas as possibilidades de trabalho que eu apresentei, eu avançasse um slide, eu avançasse o meu discurso e falasse, ó, mas isso daqui eu vou deixar para o próximo ano, para o próximo trimestre, para o próximo semestre, porque eu acredito que nesse período eu vou obter tais e tais recursos que viabilizarão o desenvolvimento dessa parte do trabalho. Entendeu como é que muda o discurso? Dessa forma, você conseguiu abrir o horizonte daquelas pessoas que estão te assistindo. Elas não vão mais ficar satisfeitas com um pouquinho que você consegue entregar, porque elas já vislumbraram que você consegue entregar muito mais coisa e que talvez o investimento que você precisa para entregar todo o montante nem é tão relevante assim e que talvez valha a pena ser aprovado. E aí você ainda cria um terreno para, na ocorrência de alguma situação, você falar, olha, se a gente tivesse desenvolvido aquele trabalho, se a gente já tivesse iniciado aquele trabalho que eu te falei lá no início do planejamento, do período, talvez a gente não tivesse tendo esse problema agora. E quando você falar isso, os teus ouvintes vão lembrar que você apresentou aquilo lá atrás, principalmente a alta administração. E outro movimento também, quando você mostra todo esse potencial, todos os trabalhos que você pode desempenhar, algumas outras áreas, algumas outras diretorias, pode vislumbrar ganhos ali para a área dela também e acabar funcionando como um cabo eleitoral teu, sabe? Ajudando você no discurso, defendendo que você obtenha mais apoio, mais recursos, sistemas, pessoas, enfim, que você incremente a sua estrutura. Então, gente, o mais importante é a gente tomar muito cuidado com aquelas defesas, com aquelas apresentações e discursos em que a gente reclama que não obtém recurso, porque o meu nunca é aprovado, porque o meu nunca é prioridade, porque o meu fica para depois, porque isso tudo é muito chato. Eu vejo muito profissional de compliance por aí reclamando, né, com aquele discurso, porque só quem se preocupa com risco na empresa sou eu. Isso não é verdade. Espera chegar uma multa, espera chegar uma autuação, espera chegar aí alguma divulgação negativa da empresa na mídia para você ver que a empresa inteira vai parar para te ouvir e se debruçar sobre aquele assunto. O que acontece é que da mesma forma que você, que é uma pessoa que tem preocupação de compliance, está focado nesse assunto, o pessoal da área de marketing está focado lá em ter uma ideia genial de uma nova campanha de marketing. O pessoal de vendas está lá focado em bater a meta de vendas dele. E isso é normal, isso é totalmente razoável. As pessoas têm que focar nas suas responsabilidades principais. Então esse discurso de que só a área de compliance se preocupa com risco na empresa é muito ruim a longo prazo, porque isso não é de todo verdade. Então defender a sua ideia sob a ótica do teu interlocutor é a melhor forma de você ganhar adesão para ela. Imagina a seguinte situação, você vê lá no processo de cadastro da empresa, poderia haver um incremento lá de um dado cadastral, a inclusão de um dado cadastral, que isso minimizaria a possibilidade de fraude, facilitaria a análise cadastral daquele cliente, e aí você propõe a inclusão daquele dado cadastral na entrada do cliente, com o argumento de que aquilo minimiza risco, porque aquilo ali talvez eu consiga mitigar alguma fraude, ou eu analiso melhor o cadastro dele. Ou seja, são argumentos que interessam, que são uma preocupação da área de compliance. Agora imagina o seguinte, você propõe isso, você é voto vencido, ninguém quer colocar porque isso vai causar fricção com o cliente, isso de repente vai criar alguma trava para o cliente abrir a conta, fazer adesão ao teu produto, baixar o teu aplicativo, que seja. Aí você passa um tempo, você analisa a quantidade de cadastros que são reprovados, talvez com aquele dado cadastral eles fossem aprovados porque a área de cadastro conseguiria fazer uma análise um pouco mais apurada. Aí você volta com esse assunto, só que agora com outro argumento. Você faz um comparativo de que, olha, dos X mil cadastros que entraram, Y foram reprovados, e se a gente tivesse aquele dado cadastral incremental, talvez esse número de reprovações fosse um X menos Z. Ou seja, você começa a falar a linguagem de quem quer te ouvir, porque uma área de marketing, uma área de vendas, uma área comercial, elas querem ver mais contas ali dentro. Então o teu discurso começa a ficar alinhado com os interesses dele. A chance dessas áreas aderirem à tua sugestão e te ajudarem, inclusive, a implementar isso com a área de desenvolvimento ou até autorização de alguma hierarquia superior, vai ser muito mais fácil. E isso sem causar embate nenhum com nenhuma área. Muito pelo contrário, mostrando que você é uma área colaborativa, que você está ali também preocupada em melhorar os negócios da empresa, que a empresa tenha sucesso e não criar regras que atrapalhem os processos. Então, gente, sintetizando tudo que eu falei aqui, quando a alta administração investe recursos para montar uma área, para você ter alguma equipe, ainda que reduzida, para você ter algum recurso sistêmico ali dentro, ela acredita que ela está te dando esse
apoio. Ela acredita que está sendo suficiente. Incrementar isso daí, muitas das vezes, está nas nossas mãos. A gente é que precisa mostrar que a gente consegue fazer mais com alguns poucos incrementos nas estruturas que a gente tem. Então, pessoal, sobre o apoio da alta administração que eu tinha para falar hoje para vocês era isso. Vocês ficarem atentos ao discurso, sempre tentar montar um discurso sob a ótica do teu ouvinte, porque isso vai facilitar o processo de convencimento, o processo de aderência para a tua ideia. Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi interessante para você, compartilha, curte aí embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau!